Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula, nossa 18ª, nona aula, e a gente vai continuar preenchendo aqui. A gente está falando do período intertestamentário, aquele período que Deus ficou aí 400 anos em silêncio, e a gente está vendo algumas passagens, preenchendo algumas lacunas aí. Eu lembro que na última aula nós paramos aqui neste ponto. Se vocês quiserem confirmar comigo, né? Carta de Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Então, nós vimos aí que a aliança de Jesus, ela é superior à aliança de Moisés, né? Então, a aliança que Moisés tinha feito com o povo acabou desobedecendo aí. Então, por isso que Deus acabou mandando o seu filho, Jesus, para que fizesse uma nova aliança. E isso já estava nas Escrituras. Então, Deus já tinha programado essa nova aliança aí, por quê? Porque o povo já tinha cancelado a aliança anterior. De que maneira que eles cancelaram a aliança anterior? Eles cancelaram a aliança anterior desobedecendo as leis que Deus tinha dado para o povo. Então fizeram, só um minutinho, deixa eu só responder um grupo aqui. Fizeram aliança com outras nações, né? Aderiram deuses, costumes de outras nações, e Deus pediu para que eles não fizessem isso. Na verdade, era uma lei. Então, para que eles permanecessem no caminho de Deus, tinham que obedecer às leis. Só um minutinho. Mas vamos lá. Abre com nós, lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Dá uma lida para nós, Daiane. Colossenses capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. Consegue dar uma lida aí? Eu vou ler aqui, tá bom? Só para a gente... Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, certo? Então, ninguém pode estar julgando ninguém por causa de alimentação, por causa do dia de sábado, ou por qualquer outro motivo. Mas vamos lá, porque o que convém hoje, como nós vemos na era cristã, o que convém hoje para nós é o corpo de Cristo, se realmente estamos no corpo de Cristo ou não. E para estar no corpo de Cristo, devemos estar seguindo as leis, as doutrinas que o próprio Jesus deixou através dos apóstolos, né? Através dos seus ensinamentos, através dos apóstolos. Mas vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o versículo 1. Essas duas passagens aí que nós estamos lendo vai nos dar um norte para estar preenchendo esta lacuna que está aparecendo na tela aí, né? Na apostila de vocês. Lá diz assim, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais de tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, lhes oferece. Então, o que está dizendo aqui? Que a lei, a antiga lei, ela não torna um homem perfeito. Por quê? Porque todos os anos tem que estar fazendo sacrifícios, pedindo perdão pelos mesmos erros. E Jesus prometeu que
que, a partir do momento que a pessoa se torna cristão, então os pecados serão perdoados e esquecidos. Se são perdoados e esquecidos, não há necessidade de ficar todas as vezes pedindo perdão pelo mesmo erro. E se Deus já perdoou, então ele também esqueceu. Não tem um porquê ficar pedindo perdão pelos mesmos erros. O que está dizendo aqui? Que a lei, ela foi uma sombra. Uma sombra é algo que vai ficando para trás. Ela não vai para frente. Então, de acordo com a coluna que temos aí para preencher, o cerimonialismo tem sido o quê? Das coisas que haviam de vir. O que, que ela tem sido, de acordo com as leituras? É arriscada, Ele? Não? O que está dizendo a palavra aí? Sombra, né? Sombra é algo que ficou para trás. Você não pega a sombra, ela fica para trás. Quando você está caminhando aí, seja no sol ou numa luz, a sombra ela vai ficando para trás e ela vai indo para trás, tá? Então as coisas, ou melhor, a lei tem sido a sombra, já se passou. Então o que que é esse escritor do livro de Hebreus e Paulo falou lá no livro de Colossenses também sobre esse assunto? Ele está falando que a lei já passou, que Cristo fez uma nova lei, uma nova aliança. Lembra o capítulo 8 de Hebreus fala sobre isso, né? Que a aliança de Jesus, ela é superior e as promessas também são superiores, certo? E é uma lei sem defeito. A aliança de Jesus é sem defeito. É uma aliança que vai ser perpétua até a vinda dele. Então, um exemplo aí, né? É uma árvore e sua sombra. Qual que é o real? A árvore ou a sombra? Claro que o real é a árvore, né? A sombra já se passou para trás aí. Então é isso que ele está dizendo aí. Bom dia, Maria. Deixa eu ver se a Maria conseguiu entrar aqui. Bom dia, Maria, seja bem-vindo. Tá? Nós estamos começando nossa aula. E nós acabamos de ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 1, tá bom? Preenchendo aí a lacuna aí da apostila. Então, uma árvore, tá? Ela é real. A sombra, ela não é real. Então, a lei que Moisés passou para o povo naquela época, no Antigo Testamento, ela é uma sombra. O que é real hoje é os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é o real. Então a lei ficou como sendo uma sombra e devemos estar vivendo aí na nova lei em Jesus. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. Vamos voltar lá no Velho Testamento. Deuteronômio. Está dizendo lá, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Quem achou aí e quiser ler, fica à vontade, tá bom? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Obrigada aqui. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos e aprendê-los e guardá-los para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Isso. A versão da Daiane traz concerto, outros faz aliança, tá? Então tem o mesmo sentido, concerto, aliança. Então o que está dizendo aqui? Olha bem, Deus, né, chamou Moisés, falou para Moisés, Moisés chamou todo o povo de Israel, e o que ele fala? Olha, Israel, ouve, ó Israel. Então ele está passando, pegando a lei e passando para quem? Para o povo israelita. Lembra que nós estamos lá atrás que para seguir as leis de Israel, o que tinha que fazer? Tinha que ser circuncidado e ir morar junto com eles lá naquela mesma região. Aí sim fazia parte do povo de Israel, né? Sendo estrangeiro ou não,
para aderir a essas leis, tinha que passar por esta fase, tá? Então, tinha que morar na região lá junto com os judeus, com os israelitas, ser circuncidado e ali, como estrangeiro, seria aceito como estrangeiro, seguindo as leis de Deus. Então, a velha aliança, ela foi dada para a nação de Israel. Tá? Então, foi dado para Israel. Foi dado para os cristãos, foi dado para Israel. Porque Deus tinha formado o seu povo e no seu povo, para o seu povo, ele deu uma legislação. E o povo tinha que seguir esta legislação. Cada nação, ou cada nações daquele tempo, eles tinham as suas próprias leis. Só que as leis que eles tinham eram o contrário à lei de Deus, tá? Se a gente for ver as leis hoje no Brasil, as de hoje, muitas delas estão voltadas sobre as leis que Moisés passou para o povo, tá? Muitas estão voltadas para essas leis aí. Mas a velha aliança foi dada para quem? Foi feita com Israel. Deus fez com Israel. Jesus já fez ao contrário. Jesus pegou esta aliança, fez uma nova aliança, então ele cumpriu toda a lei, e através dessa nova aliança ele estendeu para todas as nações, para todos os homens, independente do local. A velha aliança não, era apenas para os israelitas. Então, era locais e povos específicos, o povo específico. Tudo bem até aí? Então, vamos para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Aí, quem achou aí, pode ler para nós o versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso. Olha só, na nova aliança foi dada para quem? Para todo mundo. Está vendo a diferença? A lei foi dada para Israel. A nova aliança foi dada para todo mundo, todo o universo. Não é isso que está dizendo aí? Então, ele disse, ele ide por todo o mundo, todo o mundo. Então, Jesus pegou e expandiu para todos, independente da localidade, independente do país, independente da região. Então, foi estendido aí. Então, na nova aliança, todos os homens, tá? Homens, mulheres, todos, independente de cor, de nação, de idade, é estendida para eles, ou é estendida para nós, vamos dizer assim. Bem, vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 10. Vou passar meio rapidão aqui, só para a gente não ganhar o tempo que nós perdemos, né? Ganhar o tempo que perdemos não ganha não, mas dá para a gente dar uma acelerada. Hebreus capítulo 10, lê para nós o versículo 3 e o 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecadores, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Isso. Só um pouquinho aqui. Isso, então o que está dizendo aqui? Esse sacrifício, o que é nesse sacrifício? Era o que era feito através da lei. Então, através da lei, eles tinham que realizar o sacrifício todos os anos pedindo perdão pelos mesmos pecados, tá? Aí os novos pecados cometidos, aí era feito outros sacrifícios. Mas todos os pecados que era cometido, todo ano tinha que estar fazendo para que fosse perdoados, mas não eram esquecidos. Mas em Jesus é diferente. Em Jesus, os pecados são perdoados e esquecidos. Então, na velha aliança, o sacrifício era feito pelo sangue de animais. Isso está dizendo? Pelo sangue de animais. Olha aí, entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação
de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, por isso que todos os anos eles tinham que estar realizando o mesmo sacrifício. Mas em Jesus não, é diferente. Jesus já realizou um único sacrifício que é válido até a sua volta. A única coisa que devemos fazer é obedecer aos seus ensinamentos e seguir em frente. Vamos lá para o livro de Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 19 e o 20. 19 e o 20. Pode ler aí quem gostaria de. 1 Pedro 1, 19 e o 20. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. É 19 e 20. Isso. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso. Então, olha aí o que acontece, mas pelo que? Precioso sangue de Cristo, né? Então, na nova aliança, o sacrifício é através do sangue de, preenchendo aí, através do sangue de quem? De Cristo, cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Todo sacrifício que o povo tinha que realizar tinha que ser um cordeiro, um animal de 1 ano, macho, sem nenhum defeito. E Jesus veio assim, sendo um homem, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Acabou se sacrificando a favor de todos os homens. Então, na nova aliança, o sacrifício foi feito pelo sangue de Cristo, uma única vez. Então, não há mais necessidade de todos os anos ficar realizando sacrifícios pelo mesmo pecado. Isso era na lei, na antiga lei, no Antigo Testamento. Então, quando hoje em dia as pessoas ainda continuam fazendo isso, ela está totalmente não reconhecendo a Jesus Cristo. Ainda está esperando Jesus. Não é isso que a palavra está nos dizendo. Então, como nós vivemos na era cristã, certo? Só um minutinho aqui, tem gente vai entrar. Daniele, bom dia. Daniele, seja bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aqui, tá bom? Então, abre comigo lá em Hebreus, capítulo 10. Volta aí alguns livros, Hebreus, capítulo 10. Aí lê para nós o versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Isso. Então, como que era na lei? Todos os dias, dia após dia, todos os dias, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios para perdão dos pecados, né? Todos os dias, muitas vezes, o mesmo sacrifício. Não há mais necessidade disso. Isso era na lei. Isso foi dado para o povo de Israel. Hoje, nós não devemos ficar realizando, sacrificando Jesus todos os dias. O sacrifício de Jesus foi uma única vez, para sempre. Então, o que devemos fazer? Estar obedecendo às leis de Cristo, tá? Então, olhando para a coluna aí, a velha aliança, as oferendas eram, o sacrifício como que eram feitos? Muitas vezes, né? Muitas vezes os mesmos sacrifícios. O livro de Hebreus, ele nos traz um grande ensinamento, por quê? Porque ele faz uma comparação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança e comparando com a Nova Aliança. Então, todo o livro de Hebreus, ele traz para nós esse
essa comparação e sempre mostrando para nós que a aliança de Jesus, ela é superior à antiga aliança e que a aliança de Jesus é estendida para todos os homens, tá? Para todo mundo, enquanto que a antiga aliança não, era apenas para o povo israelitas. Mas aí no livro de Hebreus mesmo, no versículo 12, lê para nós aí. Capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Isso, tá? A versão da Daiane fala, mas este está referenciando a quem? A Jesus, né? Então, o que Jesus fez? Jesus fez um único sacrifício, uma única vez. Então, não há mais necessidade, tá? Não há mais necessidade. Então, assim, a gente vê muitos, ou algumas outras religiões, todos os anos tem que ir em tal cidade, porque fez uma promessa e lá tem que ir lá para cumprir a promessa. Opa, tá? É a crença, a doutrina deles, mas as escrituras não ensinam isso. Ela ensina, Jesus já fez um único sacrifício. Então não há necessidade de a gente ficar fazendo sacrifício, penitência, essas coisas. Temos que obedecer, confiar em Deus e procurar viver de um modo que vai agradar a Deus. É isso que a gente tem que fazer, porque Jesus já fez todo esse sacrifício por nós. Todo esse sacrifício aí que eram feitos, Jesus já realizou uma única vez. Então devemos estar seguindo e obedecendo a Deus, né, nessa nossa caminhada aí, diariamente. Né? É isso que está nos ensinando. Bom dia, Cícera, seja bem-vinda. Acompanha nós aí, tá bom? A gente está preenchendo aí umas lacunas. Então, aí, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 12, na nova aliança, Jesus ofereceu o quê? Um único sacrifício, tá? Então, olha aí, a gente olhando para a tela, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, então, na velha aliança, eram muitas vezes os mesmos sacrifícios. A nova aliança, nos dias de hoje, é uma única vez, e foi quem que fez? Foi o próprio Jesus. Ele já fez isso para acabar com toda esta doutrina ou esse costume, de acordo com o que a lei pedia para que o povo fizesse, tá? Se a gente for ficar batendo nessa mesma tecla, então nós estamos voltando para trás e não estamos reconhecendo o sacrifício que Jesus fez. Através de Jesus nós conseguimos aí ter, né, paz com Deus. Volta aí no capítulo 8 do livro de Hebreus. Lê para nós aí o versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Vou ver aqui. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, hora que foi tomado o velho, e se envelhece, perto está de acabar. Olha aí. O que a própria palavra está dizendo, tá? Para quem chegou agora, o livro de Hebreus, tá? Ele faz uma comparação do Antigo Testamento ou da lei de Moisés, com a lei de Cristo. Ele faz essa comparação. A lei de Moisés no Antigo Testamento era assim, mas na lei de Jesus é totalmente diferente. Na lei de Jesus, na lei de Moisés, era apenas para os hebreus, tá? Para os hebreus, ou para os israelitas, vamos falar assim, para os israelitas, para o povo de Israel. Tá? Eu só estou voltando aqui para quem voltou, quem entrou agora para estar entendendo a nossa aula, tá? Então, ele faz uma comparação da lei de Moisés, que foi dada para os israelitas, era apenas para eles, tá? Com a lei de Jesus, que a lei de Jesus foi estendida para todo o universo, para todo homem, independente da nação, da cor, tá? Independente do local. Então, de acordo aí com a passagem, certo? Nós lemos aí, quando ele diz nova, né? Nova, quer dizer, antiga ficou ultrapassada. Já não tem mais efeito. A que tem efeito é a lei de Jesus. Então a velha aliança tornou-se
de acordo aí com a lacuna, tornou-se, e de acordo aí com o versículo 13, a minha versão fala antiquado, envelhecido, velha, que está prestes a desaparecer. Então a velha aliança tornou-se antiquada, antiga, velha. Ela não tem mais aquele valor que tinha antes. Porque Jesus veio e cumpriu toda ela e fez uma nova aliança. E Deus deixou bem claro para o povo que ele faria uma nova aliança. Mas por que que por que que houve a necessidade de fazer uma nova aliança? Porque o povo que Deus formou e escolheu e deu a sua lei, e através daquele povo ele abençoaria todas as nações, este povo acabou cancelando a primeira aliança que Deus fez. Povo. Então Deus houve a necessidade, sim, de Deus fazer uma nova aliança aí e estender essa aliança para todos. Então, esse sempre foi o propósito de Deus. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra distante. Eu vou te mostrar. Tu será abençoado, né? Então Deus fez 3 promessas para Abraão: daria para a descendência dele uma terra, falou para ele que a descendência dele seria como uma grande nação, então tornou Abraão como uma grande nação, e através da descendência de Abraão, o que ele ia fazer? Ele iria abençoar todas as famílias. Todas as famílias. Então, primeiro Deus formou uma nação, e através dessa nação ele trouxe aí as bênçãos para todos nós. Abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 35. Se alguém quiser ler aí, quem já achou pode ler, fica à vontade, tá bom? Mateus 24, versículo 35. O que está dizendo aí? Alguém gostaria de ler? Eu vou ler aqui, tá bom? Lá diz assim, ó: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ó, vai passar dias, meses, anos, décadas, séculos, certo? Hoje, nós estamos vivendo 2000 após Cristo, no ano 2023 após Cristo. É isso? Então, já se passou 2000 anos e 23. E nós estamos vendo aqui a lei de Jesus. Então, a nova aliança, de acordo com o que Jesus está dizendo, vai durar para sempre. Para sempre. Até a vinda dele, a aliança dele vai durar para sempre. Então, não é uma aliança que é quebrável. Ela é inquebrável. Ou ela é eternamente. Uma aliança feita com promessas superiores, uma aliança muito forte. Aliança dada para todos os homens. Não ficou restrito apenas para uma nação. Bem? Vamos lá. Abre lá no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Ou capítulo 3. Versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós aí. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Isso. Então, olha só. A lei, ou a velha aliança, ou o Antigo Testamento, vamos falar assim, ou a Torá, de acordo com os judeus,
ao Corão, enfim. O que está dizendo aí? Que ela não justifica ninguém perante a Deus, ou não purifica, ou não aproxima, ela não limpa o homem do pecado perante a Deus, ela não limpa. Então, a velha aliança, ela não transforma o homem perante a Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não justifica. É isso que está dizendo aí? E que o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Deus. Acreditando em Deus através do teu Filho Jesus Cristo. Então, olhando para a lacuna aí, a velha aliança, ela não justifica ninguém diante de Deus. E hoje, pela graça de Cristo, nós somos justificados perante a Deus. É diferente. O nosso relacionamento com Deus hoje é diferente, comparando-se com o Antigo Testamento, com a lei de Moisés, certo? Então, Jesus, e quem foi que nos trouxe esta justificação? Foi o próprio Jesus, através do seu sangue. Através do sangue de Jesus, nós somos purificados. Volta lá em 1 capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Aí lê para nós aí o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso. Olha um ponto muito importante para a gente estar analisando aí, né? Espírito está em letra maiúscula, então está referindo ao Espírito Santo. Então, olha bem o que a palavra está nos dizendo. Tais fosse algum de vós. Então, antes, a gente era assim. Antes, nós éramos pecadores. Antes, nós vivíamos distante de Deus. Totalmente distante. Quem que nos conduzia a isso? A lei do Antigo Testamento nos conduzia a isso. Certo? Então, o que está dizendo aí? Mas fostes, lavastes. Então, olha só. Através de Jesus, nós fomos lavados do pecado e tornado um novo homem. O que mais? Tem mais outra palavra. Fosse santificados. A lei não santificava ninguém. A lei não santificava nenhum homem. Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia chegar perante a Deus. Apenas um homem poderia chegar perante a Deus. Hoje, não. Através de Jesus, qualquer pessoa, tendo o coração puro e aceito, Jesus pode chegar-se a Deus, pode fazer a oração diretamente para Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, através dele nós fomos santificados. E mais uma outra palavra, que é mais justificado, vivendo na justiça de Deus, justificado, sendo purificado. Então, tem três palavras fortes aí nessa passagem, tá? Através de Jesus nós fomos lavados, então, lavado limpo do pecado. Então, automaticamente, sendo limpo do pecado, somos santificados. Santificados e também para poder chegar na presença de Deus, e quando nós chegamos na presença de Deus, somos justificados, vivendo na justiça de Deus. Então, olha a diferença, tá, da antiga aliança com a nova. A antiga aliança não dava nada disso, ela não justificava ninguém. Lembra Gálatas 3:11? Né? E Coríntios, 1 Coríntios 6:11, está dizendo que a nova aliança, três palavrinhas aí que eu falei, vocês lembram? Então, na nova aliança, o que acontece? O homem, ele é lavado. A nova aliança, ela lava, ela limpa o homem, ela purifica o homem, né? Automaticamente, ela santifica o homem para poder chegar na presença de Deus. Lembra quando Deus chegava, chamava Abraão,
quando ele chamou Moisés e outros, que ele falava, ó, aonde você está pisando é sagrado, tira as sandálias. Então, quando ele tirava as sandálias e pisava, chegava até próximo à presença de Deus, ali ele estava pisando num lugar santo. Ele tinha que ser santificado para chegar a Deus. E era apenas aquele homem que Deus escolhia. Hoje não. Através de Jesus, ele nos lava dos pecados, de todos os males, nos santifica, né? E que mais? A outra palavra aí? Nos justifica para chegarmos perante a Deus. Em nome de Jesus, através de Jesus Cristo. Então, na nova aliança, o homem ele é lavado, é santificado e é justificado. E aí podemos chegar na presença de Deus. Tudo bem até aí? Então vamos lá para o livro de Hebreus novamente, capítulo 10. Aí nós vamos ler do 1 até o 4. Quem gostaria de ler, pode ler para nós. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 até o 4. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo menos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar aos que eles se chegam. De outra maneira, teriam debaixo de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada um se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Isso. Tá? Então, olha só, o que está dizendo aí, Hebreus, né? Que através do sangue de bodes e animais, ninguém era justificado. Por quê? Porque todos eles tinham que oferecer o mesmo sacrifício, certo? Nós já usamos essas passagens, as primeiras aí, em outras respostas. Então, complementando aí, né? O versículo 3, entretanto, nesse sacrifício faça recordação. Então, todos os anos, quando era feito o sacrifício, o povo estava lembrando a Deus do pecado que eles tinham cometido há um ano atrás. E em Jesus, não. Jesus fala que os pecados são perdoados e apagados, e esquecidos. Então, não tenho por que ficar relembrando Deus sobre isso. Se ele já perdoou, ele já esqueceu, já lavou, limpou, ele não vai cobrar por aquilo mais. Então, a velha aliança, ela não apagava ou removia pecados. Ela não remove pecados. Na velha aliança, não. Por isso que todos os anos tinha que ser feitos os mesmos sacrifícios. Certo? Versículo 16 ou 17 aí. O que diz? Está falando da aliança nova. Alguém gostaria de ler? Eu vou Dayana é a ler. nossa leitora, Dayana. Versículo 16 e 17, né? Isso. Esse é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. É isso mesmo. Esse mesmo, né? Isso. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Eu achei que estava no 11, por isso que eu voltei um pouco atrás. Entendi. Isso, né? Para sempre, olha aí. O que Deus está falando? Que os pecados, se você se arrependeu, pediu perdão, sentiu no coração que foi perdoado, Deus não vai ficar te cobrando mais sobre isso. Isso na nova aliança. Porque na antiga aliança, não, isso não existia. Na nova aliança, Deus fala que os pecados serão esquecidos para sempre. Tá? O que ele vai estar cobrando? É os novos pecados que a gente vai cometer, se a gente não se arrepender.
certo? Então é isso daí. Então, olha o versículo 18. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Então, se Deus tirou aquele pecado da gente, não há necessidade de ficar oferecendo oferta pelo pecado, ou lembrando a Deus por aquele mesmo pecado, porque ele já foi perdoados e esquecidos. Então, essa é a diferença da nova aliança e da velha aliança. A velha aliança, os pecados não eram esquecidos. Na nova aliança, os pecados são esquecidos. Então, olha só, os pecados serão, na nova aliança, os pecados serão esquecidos para sempre. Então, não há necessidade de ficar pedindo perdão para Deus pelo mesmo pecado. E nós muitas vezes fazemos isso em nossas orações. Então, devemos lembrar sempre. Quer ver lá na lei? Volta lá no Êxodo capítulo 31. No Êxodo capítulo 31, versículo 16. Quem achou e gostaria de ler, pode ler para nós. A Daiane já está lendo, né, Daiane? É Êxodo capítulo 31, versículo 16. Pode ler para nós aí. Tem 16. Isso. Retornarás o dinheiro das expiações dos... Não, 30, Não, é 31. É, Tá bom. é 31. 31, 16, né? Isso. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Isso. Tá. Vamos analisar bem isso daí. Olha só. Quem guardava o sábado? Os filhos de Israel. Certo? Então, para eles tinham que guardar o sábado. Os filhos de Israel. Então, na velha aliança, eles guardavam o sábado. Também eles tinham que guardar o sábado. Certo? Agora vamos lá para Atos, capítulo 20, versículo 7. Aqui nós estamos falando da velha aliança. Agora, Atos, capítulo 20, versículo 7. Lê para nós aí. Pode ler, Daiane. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso, tá? Então vamos lá. Tudo bem que se a gente for olhar a história, o domingo hoje, quem começou a decretar o domingo como um dia de descanso aí foi os romanos, né? E nós ainda vivemos aí, o nosso período hoje reflete a governança dos romanos naquele período, né? Mas aí deixa bem claro, aqui quando está falando de que eles se reúnem quando? No primeiro dia da semana, com o fim de partir o pão. O que é o partir o pão? O partir o pão é participar da ceia do Senhor. Participando da ceia do Senhor, lembrando de tudo que Jesus fez por cada um de nós, certo? Então, o que fala ali? No primeiro dia da semana, com o fim de partir o pão. Analisando aqui, para a gente participar da ceia, é todo dia, primeiro dia da semana. Que dia que é o primeiro dia da semana? É domingo. Então, no Antigo Testamento, os judeus, lá está falando os filhos de Israel, eu não sou israelita, deviam guardar o sábado. Isso no Antigo Testamento. Porque hoje o pessoal ainda pergunta muito, né? Mas e o guardar o sábado? Como que é? Opa, guardar o sábado era no Antigo Testamento. No Novo Testamento está nos orientando que no primeiro dia da semana, quando nós nos reunimos, devemos partir o pão. E quando nós partimos o pão, estamos
relembrando do sacrifício que Jesus fez por nós. E foi isso que Jesus deixou como mandamento. Todas as vezes que vos reunirmos, deveis partir o pão. Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Essa orientação dada para nós. Então, no Novo Testamento, os cristãos devem se reunir quando? No domingo, primeiro dia da semana, que é o domingo. Né? A Cícera quer perguntar alguma coisa, Cícera? Oi. Eu nem achava que vocês estavam me vendo. Ah, tá, não. Tranquilo, a Eu gente... estou participando, eu nunca fiz assim, nunca participei em nada online, primeira vez. Estou gostando muito, eu estou no meu trabalho, trabalhando e também participando. Que bom. E foi legal que vocês viram meu nome aí. Achei que não dava para ver. Não, mas Muito isso, muito legal. que bom. Então, o Velho Testamento, Antigo Testamento, eu acho que naquela época era muito relevante a questão de leis, em questão de não tinha pecado e tinha que pagar o pecado, matando, fazendo sacrifício, e hoje nossos pecados, Jesus Cristo levou tudo, né? E Isso. muito interessante isso que vocês estão falando aí, porque, como é que eu falo? Eu não sei explicar corretamente, porque eu não sei falar muito bem, sabe? Mas eu acho muito gostoso, porque a gente sente quando Deus quer falar com a gente, quando você peca, quando você faz uma coisa que está errado, você sente no coração, você pede perdão para Deus, e você sente que aquilo foi esquecido, né? Porque Jesus Cristo já levou e te perdoou, e você toma adiante. E todos os dias nós sempre pecamos, porque nós somos pecadores, né? É isso daí mesmo. Então, a gente tem que sempre estar falando com Cristo para poder sempre estar perto da gente, não deixar de pecar. E isso, e obrigado por lembrarem de mim, que eu achei que vocês não estavam me vendo. A primeira vez que eu participo, eu nem sei como é que participa assim, né? Então, inclusive, já peguei em cima da hora, eu estou aqui no meu trabalho e muito legal, mas muito obrigada, gente, por vocês me acolherem. Não, sem problema. Seja sempre bem-vinda, tá? É que nós tivemos 2 terça-feiras aí, que a gente não teve aula, porque estava com um problema no aplicativo. Mas agora deu certo. Então, a gente está tentando colocar em dia. Mas é isso daí mesmo, tá? Hoje, como a Cícera comentou aí, quando nós erramos e falhamos, nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, a gente sente uma paz no coração. Quando sente essa paz no coração, automaticamente Deus está nos perdoando e esquecendo. E esquecendo. Só que todo dia, cada dia, nós estamos sujeitos a novos pecados, a novos erros. Entendeu? Então é isso daí mesmo. E em Jesus, esses pecados são perdoados e esquecidos. Ele não vai ser lembrado mais, a não ser que eu acabo pecando, errando, e não me arrependo e não peço perdão. Aí eu vou ser cobrado por esse pecado. A partir do momento que eu me arrependo, peço perdão para Deus, aí sim, aí entra a promessa de Deus, né? A promessa de Jesus, certo? Abrem comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Então, como a Cícera, né, hoje é o primeiro dia, Cícera, então toda terça-feira nós temos essa aula aí que começa às 8 da manhã, e são 2 horas, até às 10, tá? Tudo bem. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 9. Aí vamos ler o versículo 15, 16 ou 17. Quem gostaria de ler para nós, pode ler. Posso ler? Isso Pode. é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Isso. Vamos olhar para o dia de hoje, tá?
Quando uma pessoa faz um testamento, faz o testamento, vai no cartório, né, registra, deixa tudo lá. O testamento está lá feito. Mas ele só vai ter valor quando aquela pessoa venha falecer. Se a pessoa faleceu, aí aquele testamento vai ter valor. Tá? Enquanto Jesus estava vivo, ensinando os apóstolos, ensinando os discípulos, outras pessoas estavam ouvindo, ele estava falando da nova aliança. Ele estava falando da nova lei. Ele estava falando do Novo Testamento. Então ainda não estava em vigor naquele período. Ele estava ensinando e estava colocando em prática ali a vontade de Deus. A partir do momento que Jesus foi crucificado, ele morreu, depois ressuscitou. Então, a partir do momento que ele morreu, aí o Testamento, o Novo Testamento começou a vigorar, certo? Então, com a morte de Jesus, mudou-se, passou a vigorar a nova aliança que Deus tinha prometido para o povo. Então, hoje nós estamos vivendo 2023 depois de Cristo. Então, nós estamos vivendo na nova aliança, não na antiga aliança. Então, por isso que nós não devemos guardar o sábado. E entre outras coisas que está no Antigo Testamento. Tem muitas outras coisas que estão no Antigo Testamento. É que nós vamos estar estudando logo à frente aí também. É ponto por ponto. Então, assim como nós vimos que o povo israelita tinha que guardar o sábado, porque estava na lei, certo? Na lei de Cristo já é domingo que devemos nos reunir com o fim de partir o pão. Então, analisando a situação, depois nós vamos estudar sobre a ceia. Então, tão certo de estar realizando a ceia é todo primeiro dia da semana. Não é uma vez por mês e nem uma vez por ano. Se for uma vez por ano, então está fazendo igual no Antigo Testamento. É a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a ceia do Senhor. Que é quando? De acordo com Atos capítulo 20, primeiro dia da semana. Tá? Depois nós vamos falar também sobre a oferta ou sobre o dízimo também. Que está na onde? Está na lei. Então aí, olhando para a lacuna, a partir de qual momento entrou em vigor a lei de Cristo? A partir da morte dele. O que a palavra está dizendo? Enquanto o testador é aquele que faz o testamento, estiver vivo, aquele testamento não tem validade. Só passa a ter validade com a morte do testador. Certo? Não é isso que funciona nos dias de hoje? Se você fizer um testamento, ele só vai ter valor quando você morrer. E é isso daí que acontece. Tá bom? Então, como nós vivemos aí após a morte e ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo a nova aliança que Deus fez para todos. Então, Cristo nasceu, viveu e morreu debaixo da lei de Moisés. E quando ele estava vivendo, ele estava na lei de Moisés. A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, aí começou-se a nova lei. Tá? Então, se a gente olhar para as Escrituras, o Novo Testamento nas Escrituras ou na Bíblia Sagrada, ela começa realmente quando? No livro de Atos. No livro de Atos. Os 4 primeiros livros, que seria Mateus, Marcos, Lucas e João, está contando a história de Jesus. E enquanto Jesus estava vivo, ele estava no Antigo Testamento. Tudo bem. Ele foi escrito quando? Depois da morte de Cristo foi escrito. Mas os relatos está contando no Antigo Testamento. Aí quando a gente entra no livro de Atos, os relatos no livro de Atos já está após a morte e ressurreição de Cristo. Então, estando após a morte e ressurreição de Cristo, o Novo Testamento começa no livro de Atos. Tá? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Aí no livro de Hebreus mesmo, capítulo 1. Acho que a Cícera gostaria de ler, né, Cícera? Você quer ler? Então, lê para nós aí o versículo 1 e o 2. Hebreus, capítulo 1. Hebreus que eu estou lá em Atos. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e o 2.
Depois nós vamos fazer direto, tá? Porque pra gente ir ganhando tempo. Se você achou, você pode ler para nós, tá? Peraí que essa Bíblia aqui é outra. Achei. Essa Havendo tem Deus... várias, Oi? essa tem várias versões, né? Mas a essência é a mesma, tá? Sim. Pode ler? Pode ler. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isso. Então, olha só. Olha a diferença, tá? No Antigo Testamento, Deus escolhia uma pessoa, né? Ele falou através dos profetas, através dos pais, ele falava com Abraão, depois ele começou a falar com Isaac, depois falou com Jacó, certo? Falou com José, então ele falava com os pais, e depois ele começou a falar com os profetas, né? Jeremias, Isaías, Malaquias, Amós. Então todos esses homens foram profetas que recebiam a palavra de Deus e a transmitia para o povo, para o rei, ele transmitia para o rei e também para o povo. Então era assim que Deus fazia. Na onde? Na lei de Moisés. Então ele falava com o povo através dos profetas, certo? E hoje, na lei do Novo Testamento, Deus fala através de quem? De acordo com o versículo 2? Os filhos. Do Filho. E quem é o Filho? É Cristo. Então, no Novo Testamento, ele está falando através de Cristo. Então, por isso que nós, hoje, devemos dar importância para o que Cristo falou. Claro que nós não devemos negligenciar o Antigo Testamento, de maneira alguma. Então, o Antigo Testamento, ele nos serve como um espelho. Claro que muitas coisas nós vamos ver que o povo fazia lá que desagradava a Deus, a gente não vai cometer agora, certo? E tem muitas coisas também que o povo fazia que agradava a Deus, podemos fazer hoje? Podemos fazer sim, mas estamos baseados na onde? Na lei de Cristo. A lei de Cristo, ela começa quando? Do livro de Atos para cá. Do livro de Atos para cá, tá? Começa a lei. Volta lá no livro de João. João, capítulo 14. Aí lê para nós aí o versículo 6. Vamos intercalando então, como a Daiane gosta de ler e a Cícera, então cada um vai lendo uma vez, pode ser? Tá, João capítulo 14, versículo 6. Aí a Daiane lê agora para nós. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Se nós temos que dar todo o crédito para Cristo, então o único que leva ao Pai é Ele. Não tem mais ninguém que leva ao Pai a não ser Jesus Cristo. Certo? Então o que Jesus está falando aí? Ele é o caminho, o que mais? A verdade e a Vida. vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único que nos leva ao Pai. Então, todas as vezes que formos fazer uma oração, devemos fazer sim e colocar o nome de Jesus no final, ou no início, ou no meio. Devemos sempre estar orando em nome de Jesus, porque Ele é o único. Ele deixou bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outro caminho para chegar a Deus. É a gente e Deus, Jesus é o caminho. Não tem outra pessoa, não tem outra. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 4. Aí o versículo 11 e o 12. Aí pode ler para nós, é a Cícera, né? Essa Bíblia aqui ela é muito velhinha. Sem problema.
Atos 4, né? Isso, Atos 4, versículo 11 e o 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. Devamos. Isso, é isso mesmo. Então, o que que acontece aí? Está falando que Jesus é a principal pedra, é o único caminho. Não há salvação em nenhum outro. Não tem um outro que consegue interceder por nós. É apenas Cristo. Não existe ninguém, nem outro nome embaixo do céu ou na terra que intercede por nós. Então, não há salvação a não ser em Cristo. Cristo, Jesus Cristo. Somente nele não há. A palavra nos deixa bem claro sobre esse assunto. Então, não tem como ficar colocando outras pessoas que já morreram para interceder por nós, porque não vai acontecer. É apenas Jesus Cristo, é o único caminho. Tá? A palavra nos deixa bem claro sobre isso daí. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 9. Daiane, Hebreus, capítulo 9, do versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. É. A Maria, a Daniela, se quiserem também, fica à vontade, tá? É só vocês. Isso, lê para nós aí, Hebreus 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Isso. Então, o que está dizendo aí? Que Jesus é o quê? É o mediador da nova aliança. Então, se ele é o mediador da nova aliança que foi dado por Deus, então ele é o mediador entre Deus e os homens. É o único, não tem outro. Para que, olha aí, ó, intervindo a morte para a remissão das transgressões para que havia sobre a primeira aliança. Então, todo pecado que a primeira aliança fazia que o povo tinha que realizar um sacrifício todos os anos, Jesus quebrou com tudo isso. Mudou tudo. Ele fez um único sacrifício e foi um sacrifício para sempre. Tá? Vamos voltar alguns livros aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5. Agora seria Cícera, né? 1 Timóteo. Irmãos, me perdoe, não vou conseguir agora, estou no meu trabalho, vou ter que dar uma pausinha. Perdoe, Tá, já volta. sem problema. Então, lê para nós, Daiane. Daniela não quer ler, nem a Maria? Tá, 1 Timóteo 2, versículo 5. Aí. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que acontece hoje, tá? Por falta de conhecimento das Escrituras, nós temos a tendência de ficar escolhendo ou colocando um outro mediador, pedindo que outra pessoa intercede por nós entre Deus. E as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras estão deixando bem claro para nós
que o único mediador, nós já vimos várias passagens falando que o único é o próprio Jesus. Não tem outro. Não existe outro mediador. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, tá? Então, está bem claro isso daí. Então, quando nós colocamos outro mediador, nós não estamos conhecendo a palavra de Deus. E quando nós não estamos conhecendo a palavra de Deus, nós estamos pecando. Porque Deus deixou bem claro, Jesus deixou bem claro que a falta de conhecimento é pecado. Volta lá no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Versículo 48. Lê para nós aí. Pode ler, Daiane, para nós. João 12, versículo 48. João 12, 48? Sim. É que eu tava no 15, lá pra frente, lá. 48, achei aqui. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Isso, olha o que Jesus está dizendo aqui. Então, se eu não tenho conhecimento da palavra, ela mesmo vai me julgar. Então, a palavra de Cristo irá julgar no último dia. O que é a palavra de Cristo? É o Novo Testamento. Né? Independente foi passado por ele ou pelos apóstolos. É a palavra dele. Então, todos os ensinamentos dados do livro de Atos até o livro de Apocalipse, se nós negligenciarmos, seremos julgados por ela. Seremos julgados por ela. Se ela está falando para nós que o único mediador é Jesus, então não tem por que ficarmos colocando outro mediador. Não tem por que ficarmos procurando outro caminho para chegar a Deus. Não existe. Apenas existe um único caminho, que é Jesus. Uma única verdade, que é Jesus. E uma única vida, que é em Jesus. Somente em Jesus que nós hoje conseguimos chegar até Deus. Somente em Jesus. Então Jesus quebrou essa barreira. E antes existia essa barreira. No Antigo Testamento tinha essa barreira. Tá? Até então que era apenas os profetas que falavam com Deus e transmitiam a mensagem. Volta lá no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 18. Lê para nós aí. Mateus 28, 14? 18. 18. Isso. Acho 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso. Então, veja bem. O que Jesus está falando aí? Jesus está confirmando o quê? A sua autoridade. Na onde? No céu ou na terra. Quem deu essa autoridade? Foi Deus. Foi Deus que deu essa autoridade. A versículo 19 fala aí, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batismo em todas as nações. Olha a diferença. A lei de Moisés era dada apenas para os israelitas. Na lei de Jesus, expandiu para todas, independente. Jesus quebrou essa barreira entre as nações. Jesus pegou dois povos que existiam naquele período. Tá? Um era os israelitas, que tinham que obedecer às leis, e o outro povo eram as outras nações que tinham suas próprias leis. Tá? Jesus fez, unificou-se esses dois povos.
E aquele que aceitasse a Jesus tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está confirmando que Jesus tem autoridade no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não pertence a Jesus e a mais ninguém. Vamos lá para o livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 7, 8 e o 9. Pode ler para nós aí. Tornou, pois, Jesus, disse-lhe: Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Tudo quanto vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isso. Então, Jesus está dizendo o quê? Que todas as pessoas que o aceitaram serão suas ovelhas. Ele é a única porta, ele é o único caminho. É o único que nos salva. Será salvo, olha aí que ele está falando. E achará pastagem. Então, Jesus afirmou que ele é a porta da salvação. É o único que nos leva à salvação, é ele. Então, por isso nós devemos dar crédito ao que Jesus está falando, tá? Concluir nesse ponto aí, abre lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo do 10 até o 14. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, Para que a bênção de Abraão chegue-se a gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. isso. Olha só, o que está dizendo aí, tá? Livro de Gálatas, apóstolo Paulo escreveu, e ele falando sobre a lei. O que ele está falando sobre a lei? Que a lei nos torna maldito. Então, se eu estou seguindo a lei, eu estou debaixo da maldição de Deus. Por quê? Porque Deus já cancelou a lei, a antiga lei, e fez uma nova aliança. Então, todas as coisas escritas no livro da lei, devo praticar. Mas, aqui está dizendo que ela é maldita e que devemos ser justificados por Jesus, na lei de Jesus Cristo. Tá? Então, quem pratica a lei está na maldição, a lei de Moisés, porque Jesus cancelou e fez uma nova lei, uma nova aliança. Então, não devemos voltar para a lei. É isso que ele está dizendo. Devemos estar seguindo para frente. Então, o Velho Testamento serve para nós como a história. Uma história do povo de Deus. Uma história que aconteceu atrás. Hoje, nós estamos vivendo na história de Jesus Cristo, que fez uma nova aliança. E ele estendeu essas bênçãos para todos nós hoje. Tudo bem até aí?
Sim, tudo bem. Certo. Nós vamos falar agora da igreja, a importância da igreja nos dias de hoje. Tá? Então, nós vemos aí a comparação que o apóstolo está fazendo em relação à lei de Moisés com a lei de Cristo. Nós vemos que Deus, por causa da desobediência do povo, o próprio povo aí cancelou a lei que Deus tinha dado, e Deus viu a necessidade de fazer uma nova lei, certo? Através do teu filho Jesus Cristo, e Deus cumpriu, fez isso. Então ali nós estamos vendo que Deus cumpriu a terceira promessa que ele fez para Abraão. A terceira promessa foi: através da tua descendência, todas as nações, ou todos os homens, serão abençoados. Essa é a terceira promessa. A primeira promessa foi que Deus faria de Abraão uma grande nação, ele cumpriu. Quando ele tirou o povo lá do Egito, ele cumpriu a primeira promessa. Lembra quando eles chegaram no Egito? Eram 70 pessoas, certo? 75 contando a família de José e Jacó. Então, 75 pessoas, certo? Eles saíram de lá, eram quantos? Quase 3 milhões de pessoas. É uma grande nação. 600 mil homens preparados para a guerra, eles saíram de lá. Então, quase 3 milhões de pessoas. Eles saíram de lá, contando mulheres e crianças. Então, uma grande nação. Ali, Deus cumpriu a primeira promessa. Aí ele falou para Abraão: olha, Abraão, esta terra será da tua descendência. Quando o povo de Israel conquistou a terra e cada um pegou o seu pedaço de terra, eles tiveram paz um período. Lembram das nossas aulas? Eles tiveram paz. Quando eles tiveram essa paz, Deus cumpriu a segunda promessa. O que eles tinham que fazer? Tinham que continuar firme obedecendo às leis de Deus. Mas eles acabaram desobedecendo. Aí agora, em Jesus, nós vimos que Deus cumpriu a terceira promessa. Qual que era? Abençoaria todas as nações através da descendência de Abraão. E Deus cumpriu em Jesus, quando Jesus falou: ide a todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Olha, toda criatura. Quando fala toda criatura aqui, está falando do homem. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de ouvir e aprender, principalmente sobre Deus. Os animais não. Então, todo homem, tá? Então, aí Deus aqui, ele cumpriu a terceira promessa. Então, todas as promessas que ele fez para Abraão, ele cumpriu. E a promessa que ele está fazendo hoje para todos os homens, que é aquele que permanecer firme e alcançará a salvação, ele vai cumprir. Por quê? Porque Deus fez a promessa e cumpriu. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 12. É o que eu estou acabando de falar aqui, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não vou ler não, porque nós já lemos. Estou relembrando aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, foi através de Jesus que Deus fez isso. Certo? Nós estamos abertos aí no livro de Gálatas, capítulo 3. Como a gente leu do versículo 10 em diante, vamos ler aí do 6 até o 9. Gálatas, capítulo 3, do 6 até o 9. Pode ler para nós. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé e gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte, os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Isso, tá? Daí em diante nós já lemos, então vamos lá. Tá vendo aí o que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo, né? Ele está falando
relembrando da promessa que Deus fez para Abraão. E deixa bem claro que a promessa foi cumprida em Jesus. Então, a bênção de Abraão, ela chegou até nós nos dias de hoje. E essa bênção chegou através de quem? Jesus. Foi através de Jesus que essa bênção chegou até nós. Então, por isso que nós temos realmente que dar crédito à palavra de Cristo e não ficar batendo na mesma tecla no Antigo Testamento. Vai servir para nós como espelho? Serve para nós como espelho. Para que serve o espelho? Quando você olha para o espelho, para que serve? Para você arrumar aquilo que não está legal na sua aparência, não é isso? Você vai arrumar o cabelo, as mulheres vão passar um batom, uma maquiagem, o homem vai pentear o cabelo, vai tirar a barba, usando o espelho. Então, vai consertar aquilo que está errado. Volta lá em Mateus, capítulo 16. Então, quando nós falamos no Velho Testamento, podemos consertar o que está errado na nossa vida? Podemos sim, mas vivendo de acordo com a lei de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Lê para nós aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. Então, veja bem, Jesus está falando aqui que no coração de Pedro, ele edificaria a igreja. E ele estava dizendo, então, se ele edificar a igreja no coração de Pedro, ele está edificando a igreja no coração de todo aquele que crer em Jesus Cristo. Então, ele está prometendo aqui a igreja. Tá? Então, é onde tudo se inicia. Muitos falam que o apóstolo, que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa. Nós vemos muito falar isso, né? Mas se a gente for ver a história das igrejas que nós conhecemos hoje, elas vieram, elas começaram a existir 300 anos depois da morte de Cristo. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso daí, tá bom? Então, Jesus está prometendo a igreja aqui no coração do cristão. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 8 até o 11. Pode ler para nós aí. Ainda não, só não. Efésios capítulo 6? 3. Capítulo 3. Isso. Do 8 até o 11. Tá. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, e as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar todos qual seja a administração do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, certo? Então, Paulo, ele está falando que ele se considera o menor dos apóstolos, apesar que a gente vê a maioria dos livros aqui está atribuída a Paulo. Foi Paulo que escreveu, certo? E ele foi escolhido para
ensinar a Jesus, falar sobre Jesus para quem? Para os gentios. Se nós analisarmos aí a situação do nosso país hoje, a região que nós vivemos, no Brasil, ou na América, né? Na América Latina, essa região que nós vivemos, nós somos gentios perante aos judeus. Tá? Por quê? Porque os judeus se concentram na região de Jerusalém, lá na Ásia Menor, naquela região da Macedônia, lá para cima, certo? Então, na região de Jerusalém, ali a Terra Santa, por isso que é considerada a Terra Santa. E nós, hoje no Brasil, somos gentios. Paulo, ele foi designado para levar a mensagem para os gentios. Né? E os apóstolos estavam ensinando apenas os de casa. Também poderiam levar para os gentios. Então, todos aqueles que tinham o interesse e a vontade de ouvir e aprender e se tornar um cristão, tinha que ser aceito, né? Porque essa é a vontade de Deus. Foi isso que Deus veio revelar. A vontade de Deus é para que todo homem, independente da nação, independente do seu estado, tem que conhecer e voltar para Deus. Todo homem, todo. Então, olha aí, o que Paulo está dizendo? Vamos dar uma olhada aí. Os séculos ocultos, quer dizer, antes Deus não tinha. Então, Paulo diz que ele foi chamado pelo Senhor para manifestar aos gentios o mistério desde século oculto, porque Deus não tinha revelado toda a sua vontade. Quando que Deus revelou? Ele revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Até então, Deus mandava aos profetas falarem para o povo: olha, vocês estão desobedecendo as minhas leis, voltam para ela. Então, as mensagens eram dadas. Os profetas traziam essas mensagens, né? Mas Deus não tinha revelado para eles qual que era realmente a sua verdadeira vontade. Ele tinha deixado, entre aspas, ali, né, abreviado para Abraão: através da tua descendência abençoarei todas as nações. Então, ali, Deus já tinha falado uma parte da vontade dele. Ele tinha feito um resumo, vamos falar assim, né? E Jesus veio e abriu todo o leque. Tudo que Deus espera, tudo que Deus espera do homem, é que o homem chegue até a presença de Deus com o coração puro e limpo, purificado. Então, através de quem? O Filho Jesus Cristo. Então, Deus deixou tudo isso oculto, guardado para ele. E esperou o momento certo aí para estar revelando, né? Então, oculto em Deus. E Jesus trouxe a igreja. Então, a igreja somos nós que podemos chegar até Deus, porque através da igreja, o que acontece aí? Multiforme sabedoria de Deus, versículo 10. Olha só, versículo 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, se nós somos a igreja, cabe a nós aprendermos a palavra e levar para outras pessoas. Então, não é Deus, não é o próprio Jesus que vai diretamente conversar com as pessoas. É a igreja que... Esse papel é da igreja. Esse papel é de cada um de nós. Levarmos a palavra para outras pessoas. De cada um de nós. Então, sendo cristão ou não sendo cristão, é nosso papel. Nós, como cristãos, devemos rever a palavra, ler, estudar, ouvir a palavra, para continuar nos alimentando. E com isso podermos levar a palavra para outras pessoas. Então, olha, a multiforme sabedoria de Deus se tornaria conhecida de todos através da igreja. Então, o papel da igreja é levar a palavra de Deus para as outras pessoas, independente do local. Então, isso é o propósito da igreja. É o propósito de Deus referente à igreja, que Jesus instituiu. Tá? Deus tinha prometido à igreja lá no livro de
Gênesis capítulo 3. Vamos voltar lá? Lá ele está falando sobre Jesus. Quer ver? No início da aula nós comentamos sobre isso. Ó. Abre lá em livro de Gênesis capítulo 3. Lê para nós o versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lê para nós aí. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. É o capítulo 3, versículo 15. Ah, tá, eu li errado. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente estará. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso. O que está dizendo aqui? Nós vimos que foi uma conversa, né? Quando Deus chegou para a mulher e falou, ó, por causa do pecado, por causa do erro, vai acontecer isso, isso, né? Terá dores no ventre, então a sua gestação, o nascimento da criança terá dores. E Deus está falando que entre a mulher e a serpente existirá serão inimigos, né? Então, Deus está falando aqui, olha só, porém inimizade entre ti e a tua mulher. Deus está falando de quem? Deus está falando que lá na frente, um filho de uma mulher estaria derrubando todo o poder de Satanás sobre o homem. Então, Deus está falando da cruz. E lá na cruz ele estaria fazendo uma nova aliança para todos os povos. Tá? Este te ferirá a cabeça. Então, na cabeça de Satanás ali, ele achava que matando, crucificando Jesus, tudo acabaria. Na verdade, foi onde tudo começou. Aí começou o propósito, a nova aliança que Deus tinha feito, né, que Deus fez para nós hoje. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, Deus já estava falando de Jesus, o que ele iria fazer lá na frente. Então, a primeira profecia que Deus revelou aí para o povo. Tá? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, está falando do chamado de Abraão, que quando Deus chamou Abraão, ele fez a promessa, e a promessa era o quê? Que um dos descendentes de Abraão, então, quer dizer, Deus prometeu fazer um descendente de Abraão uma grande nação. Então, o que que acontece? Vamos lá. Diante dessa situação, quando Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, o que que ele fez? Antes de ele morrer, ele deu instruções. Ide para todo mundo, fazei discípulos, todo aquele que crer, né, será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, então, Jesus está fazendo o quê? Ele está transformando dois povos em uma única nação. Essa seria a maior nação. Se a gente analisar os números hoje, tá? No mundo inteiro, 70% da população do mundo é cristão. 30% são ateus ou ateus. Ateus não existe, tá? Por quê? Porque nós chamamos ateus aquele que não acredita em Deus. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam em algo. E quando elas acreditam em algo, para elas, nós cristãos somos ateus. Por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que eles acreditam. Então, ateu é aquele que não acredita naquilo que você acredita. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, assim, no mundo, 70% das pessoas são cristãos. Dentro desses 70% de pessoas no mundo inteiro, aí os cristãos estão divididos aí em várias denominações. Tá? Várias denominações. Aí tem católicos, católicos ortodoxos, aí tem evangélicos e várias denominações evangélicas. Mas juntando tudo isso, que se dizem cristãos, representa 70% da população mundial. No Brasil, 50% no Brasil são católicos. 31% são evangélicos.
O restante não tem religião. O restante não tem religião. Então fica assim, ó, 10% sem religião, não tem crença alguma, e 9%, 9% seria ateus. Não acredita em Deus. Esse é o número, tá? Então, o que Jesus fez? Quando Jesus falou, ide para todo mundo, aí ele está pegando todas as pessoas de outras nações e formando em uma única nação, que seria o cristão. É isso que ele fez, tá? Essa foi a vontade de Deus, Jesus cumpriu essa vontade de Deus. Vamos abrir lá no livro de Deuteronômio, deixa eu ver como está o nosso tempo. 9h36. Ainda temos um tempinho. Tudo bem até aí? Abre comigo lá em livro de Deuteronômio, capítulo 5. O versículo 1 e o 2. Quem achar aí, gostaria de ler, pode ler para nós. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 e o 2. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Isso daí, tá? Então, lá atrás, Deus tinha separado o povo de Israel das outras nações, dando a lei, certo? Foi isso que nós vemos ali, que quando Deus formou o povo através de Abraão, Abraão teve o filho Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos aí começaram a se multiplicar, se tornando uma grande nação. Ali Deus formou sua própria nação, tirou do Egito, da escravidão, levou até o Monte Sinai, ali Deus deu a sua lei para a sua nação, uma nação. Então Deus formou a sua nação. E a lei ele deu para aquela nação. As outras nações que existiam, cada um tinha suas leis. Mas não era a lei de Deus. Certo? Então foi isso que Deus fez no início. Separou uma nação, formou uma nação e deu a sua lei. Mas, através de Cristo, Deus mudou tudo isso. Através de Cristo, Deus formou uma única lei, a lei de Cristo, e estendeu para todo o homem, todos os homens, tá? Independente de nação. Certo? Tudo bem? Até aí? Tudo, né? Então, vamos lá. Abre comigo lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 2. Versículo 1, o 2 e o 3. Isaías está depois de Provérbios. Isaías 2. Lê para nós aí. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine, que conserve aos seus caminhos e andemos as suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só o que Deus está falando através de Isaías, tá? Vamos lá. Se a gente pegar os profetas, Isaías, Jeremias, todos esses profetas que vêm aqui, daqui para frente até Malaquias, tá? Todos esses estão contando o período que eles viveram, era o período que depois do rei Salomão, né?
que foi dividida em 2 reinos, lembra? Reino do Norte e Reino do Sul. Foi dividida aí uma nação, foi dividida em 2 nações, né? 2 povos, Reino do Norte e Reino do Sul, lembra? Foi dividido. E nesse período, enquanto aí passava rei, passava rei, vinha outro rei, depois ia trocando os reis, esses profetas viveram naquele período. E naquele período, esses homens recebiam a mensagem, a palavra de Deus, chegava até o rei e pronunciava para o rei e para o povo: ó, vocês estão em pecado, ó, vocês estão fazendo isso, Deus não está se agradando. Tá? Então, eles viveram nesse período ali, nesse período. Tá? Depois que eles voltaram para reconstruir Jerusalém, que a gente viu lá no livro de Esther, Esdras, Neemias, ali, que eles voltaram para reconstruir, certo? Depois daquela reconstrução, foi quando Deus aí ficou 400 anos em período depois passado um tempo, ficou 400 anos aí em silêncio. Por quê? Porque o povo, mesmo depois de reconstruir Jerusalém, voltou ao pecado, deixou a lei de Deus de lado, né? Não foi todos, mas acabou deixando aí, e Deus acabou ficando em silêncio até a volta de João Batista, certo? Então, olha o que está dizendo aí. Depois que eles reconstruíram, Isaías está falando, que lá na frente vai acontecer o quê? Que muitos vão até a cidade de Jerusalém, a casa de Deus ficar lá em Jerusalém, para ouvir a promessa de Deus, para ouvir o quê? Que eles iriam aprender o quê? A nova lei de Deus. A nova lei de Deus. Ele já estava falando sobre isso. Isaías estava falando sobre isso. O povo, olha só o versículo 3, né? Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então foi um período em que o povo israelitas foram dispersos por causa aí do pecado, né? E por causa dessa quando eles se dividiram aí em 2 nações, em 2 tribos, né? A tribo do norte e a tribo do sul. Só que depois da reconstrução de Jerusalém, todos os anos eles iam até Jerusalém para ouvir o que Deus tinha para falar, para ouvir se Deus ia dar uma nova lei, se Deus ia dar uma nova promessa. Então já ia com essa intenção. Por isso que aconteceu lá no livro de Atos, está falando que estava em Jerusalém, aconteceu toda, né, o poder do Espírito Santo, eles foram revestidos com poder, enfim, lá no livro de Atos, capítulo 2, começa a falar sobre isso. Tá, vamos falar mais à frente. Tá, então aqui, ó, Isaías está falando sobre aquele acontecimento que irá acontecer. Então o povo já ia para Jerusalém já com essa intenção, e Deus usou Jesus no momento certo, naquele oportuno certo, para estar anunciando a mensagem aí. Vamos lá para o livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, versículo do 1 até o 3. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Temos. Miqueias, capítulo 4. Bom dia. Pode ler para nós aí. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos, castigará poderosas nações, até muito longe, converterão as suas espadas enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais, nem aprenderão mais a guerra. Isso. Então, olha só o que Miqueias está falando.
nos últimos dias. O que significa isso, últimos dias, tá? Era de costume, tradição, era lei para o povo, quando antes de chegar a Páscoa, eles comemoravam, passavam 50 dias comemorando. A última comemoração seria a Páscoa, certo? Foi quando Jesus, né? Então, na verdade, começava com a Páscoa. Então, assim, eles passavam várias semanas comemorando, então era 50 dias de festas e comemoração, 50 dias, e quando terminava os 50 dias de festas, cada um voltava para sua cidade, sua casa, sua nação, sua região, porque como o povo foi disperso, então muitos foram embora para longe de Jerusalém, muitos foram embora para outras regiões, né? Isso, estou falando os israelitas. E com essa ida embora para outras regiões, eles aderiram costumes e línguas daquelas regiões. Então, vou usar um exemplo bem claro. Se um de nós hoje sairmos daqui e for morar no Japão e ficar muitos anos lá, a gente vai aprender a língua, os costumes e as tradições dos japoneses. Só que seremos brasileiros. Só que vivendo lá no Japão, de acordo com os costumes, a língua deles, né? Aí a gente pega férias e vem para o Brasil passear. Então seria praticamente isso que acontecia ali. Interessante que ele está falando, muitos virão do monte até a casa de Deus. Não, onde? Está falando que todos os anos esses israelitas e outros estrangeiros que também acompanhavam iam até Jerusalém para ouvir o que Deus tinha para falar. Para ouvir o que Deus tinha para falar. E na onde ia acontecer, está falando que vai acontecer aonde? Em Jerusalém. Né? Em Jerusalém. Então, tanto Isaías e Miqueias, eles estavam profetizando que o quê? Que nos últimos dias, seria aquele último dia daqueles 50 dias de festas, né? Iria acontecer algo extraordinário, que foi o que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2, em que a casa do Senhor, quer dizer, todos iam até Jerusalém, por quê? Porque a casa do Senhor estava lá em Jerusalém, no templo. Então, olha só, já era costume e tradição. Até então, porque Deus estabeleceu Jerusalém como a capital ali dos israelitas, quando Deus deu a terra para eles. Então, ali seria estabelecida. Então, o povo já ia com essa esperança, sabia que dali sairia a lei de Deus, né? Ali sairia a palavra de Deus. Então, ali afluirão muitos povos e nações, isso que eu falei, muitos vindo, como se fosse assim, tivesse um evento no Brasil, e os brasileiros que estivessem no Japão, na China, na Argentina, nos Estados Unidos, espalhado pelo mundo, viessem todo aquele período até o Brasil para comemorar. E ali eles trariam vizinhos, seus filhos que nasceram ali, né, que é estrangeiro, que se torna estrangeiro, outros vizinhos, não, então nós vamos com vocês também para o Brasil, comemorar também. Então vinham povos e nações. E eles iam até onde? De acordo aí? Até a cidade de Jerusalém, para ouvir o que Deus... Interessante, porque de Sião procederá a lei, versículo 2, finalzinho, ó. De Sião procederá a lei. E sabia que dali sairia a nova lei. E a palavra do Senhor. Aonde? Ia acontecer lá em Jerusalém. Tá? E quando a gente chega no livro de Atos, nós vamos ver que tudo aconteceu em Jerusalém. Tudo bem até aí? Vamos lá em 1 Timóteo. Nós temos 10 minutos. Eu vou falar mais 5 minutos, depois vou dar 5 minutos se alguém quiser comentar alguma coisa e a gente encerra a aula, tá bom? Vamos só finalizar esse slide aí. 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá, versículo 15. Lê para nós aí. Pode ler, Daniel. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, a coluna e firmeza da verdade.
Isso, então veja bem, a igreja de Deus, do Deus vivo, é através dela que deve ser anunciada a verdade. Então, a igreja é sempre descrita como a casa de Deus. Olha, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja é a casa de Deus. Resumindo, nós, cristãos, somos a casa de Deus. Deus habita dentro de nós. E quando estamos reunidos, Jesus deixou bem claro, quando estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Estarei no meio. Então, a igreja estará reunida. Quem que é a igreja somos nós. Nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Nós devemos manter essa chama acesa. Certo? Eu vou terminar por aqui, a gente continua a nossa aula, e vou abrir se alguém quiser perguntar alguma coisa. A gente conseguiu dar um bom adiantamento aí, também. Vou marcar aqui, nós abrimos Hebreu. Na próxima aula a gente continua o tempo, o lugar, esse assunto aí, dá consequência. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tudo bem até aí? Para mim, tudo bem. Só confesso Certo. que hoje eu aprendi muito mais, viu? Oi, não entendi. Então, para mim, tudo bem. Só confesso que hoje eu aprendi muito mais sobre algumas doutrinas, viu? Deus Que bom, abençoe. Maria. Deus abençoe vocês, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Todos tenham uma boa semana, Deus abençoe. Assim que tiver disponível, eu vou estar postando aí o vídeo para vocês, quem quiser ver, tá bom? E a gente espera aí a semana que vem vocês. Boa semana, Deus abençoe.